Alexandre Antônio na área, belezinha? Como é que tá? Tudo bem? Gostaram da estreia, da abertura da Copa do Mundo? Shakira, Andrea Bocelli. Andrea Bocelli é bom. E a Shakira também, né? Shakira, pelo amor de Deus, gente finíssima. O jogo, já o jogo, é um joguinho mequetrefe, um bom sucesso e olaria, aquele México e África do Sul. México em cima, martelando, tá jogando em casa, estádio Azteca, estádio emblemático, lotado de mexicano, tem que partir para cima, vai ficar esperando o que lá na zaga, é ou não é? Foi isso que o México fez no primeiro, no segundo tempo, ali depois de uns 30 minutos do primeiro tempo, o time sul-africano saiu um pouquinho, aí no segundo tempo apareceu a Margarida, né? Apareceu o Wilton Pereira Sampaio, nossa tartaruga ninja que não sabe falar inglês corretamente. Também quem sou eu para falar dos outros, também não sei falar inglês. Eu dou minhas cacetadas aí no Duolingo, mas não sei falar. Como é que a FIFA coloca o Wilton Pereira Sampaio? Todo jogo do Fluminense esse cara faz barbaridade. É um hábito muito ruim, na minha opinião. O Wilton Pereira Sampaio é fraco pra Leléu. O cara consegue apitar uma abertura de Copa do Mundo, o planeta Terra inteiro assistindo. Ele até vai bem, ele expulsa 2 caras da seleção sul-africana no segundo tempo, que quebrou com a seleção sul-africana. A primeira expulsão foi aos 9 e a outra foi aos 30 e pouco, por aí. Só que já estava 1-0 México, se eu não me engano. Aí no segundo tempo ele expulsa um cara da África do Sul. Aí o México faz o segundo, ele expulsa o outro, aí tava 11 contra 9. Na expulsão do jogador mexicano, lá aos 40 e poucos minutos, eu achei que ele errou. Aí ele parece desligou um pouquinho, achou que estava no Campeonato Brasileiro e encontrou uma expulsão que só ele consegue ver, aquela tartaruga ninja. Ali ele já errou. Mas o que é engraçado, o que é divertido, é que você vai nas redes sociais e só se falam do Wilton Pereira. Falam mais do Wilton Pereira Sampaio do que do jogo, irmão. O mundo virou piada no mundo todo. Porque ele foi, acho que foi um lance, foi de expulsão. O jogador da África do Sul deu uma moca, um soco lá no cara do México. Aí ele foi verificar no VAR, chamaram ele para olhar no VAR, acho que ele não viu. O cara da moca, ele estava de frente pro lance, não viu, é normal. Conheço ele, conheço. Eu tô assustado na FIFA fazer isso com ele, botar ele no jogo de abertura da Copa. Aí ele foi no VAR, o que ele tem que fazer? Ele tem que chegar e falar no microfone o que ele foi visto lá no VAR, ele explicar, olha, o jogador fulano de tal deu uma moca no ciclano e ele vai receber o cartão vermelho. Simples, 2 frases, 1 frase e meia, ele já explica para a plateia. Você tem que explicar. O básico, se você vai apitar uma Copa do Mundo, você tem que aprender o básico do inglês. É ou não é? Eu tô falando isso porque eu já tenho uma má vontade com o trabalho dele, não com a pessoa. Acho o Wilton Pereira Sampaio gente finíssima, mas com o trabalho dele. O cara vai para uma Copa do Mundo, trabalha na FIFA e não sabe. A cara dos jogadores, tem que ver os memes na internet, a cara dos jogadores sul-africanos, olhando para ele, tentando entender o que ele está falando. É impressionante. O Joel Santana. Olha que o Joel Santana foi técnico da seleção sul-africana e tinha aquele inglês que virou piada também. O cara não conseguiu. Eu só entendi o final da frase, que ele falou red card. Cartão vermelho, pronto, é isso aí. Pronto, vai expulsar o cara. O básico ele conseguiu falar, que era o red card. Expulsou o cara. Virou piada no mundo todo mundo rindo. Lá nas redes sociais, no Instagram também tem isso. No Twitter, principalmente, você vai numa ferramenta, você traduz o que o pessoal, quem tem língua inglesa, escreve. Até japonês, você traduz ali, você vê todo mundo escrito em português, traduzido na hora ali. Que a pessoa falou, você consegue entender o tamanho desse meme. O mundo todo está falando de Wilton Pereira Sampaio, o árbitro da abertura da Copa do Mundo. Começou a Copa, começou a farofa. Amigo, tem um centroavante indo embora do Fluminense, bicho. O atacante Kelvin, o tanque, lembra dele? O Renato foi
Ele é um dos maiores, é o terceiro maior goleador do Fluminense na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Em 3 edições, eu acho que ele fez 7 gols. Impressionante o aproveitamento dele na Copinha. Quando o Renato Gaúcho era técnico, ele chegou até a ser relacionado para um jogo de Copa Sul-Americana. Quando o Renato viu lá viu que tinha sol, vai fazer sol pra praia amanhã, vou viajar, não tem um futevôlei marcado, ele mandou auxiliar, viajar com um grupo de garotos para jogar a Copa Sul-Americana. Então o Kelvin, o tanque, estava nesse grupo. E teve um período que a gente até tinha expectativa, sobe o Kelvin, usa o Kelvin, o tanque, ele é forte, né? Ele é jogador de área, centroavante. Acho que ele teve uma ou 2 chances com o Renato, Campeonato Carioca. Então, é esse centroavante que está indo embora. Ele teve um momento, foi no Mundial de Clubes da FIFA, que o Fluminense foi lá, derrotou a Inter de Milão, derrotou o Al-Ahly. Eu acho que o Al-Ahly só tem uma derrota esse ano, foi justamente contra o Fluminense. Aliás, a última derrota do Al-Ahly foi o Fluminense que fez. Uma coisa assim. Então, os jogadores da base, alguns jogadores da base escolhidos pelo Renato, foram no consulado americano tirar o visto. Porque vai que precisa viajar, você já está com a documentação tudo pronta, né? Um jogador machuca, não pode viajar. O Kevin, o tanque, foi filmado, fotografado na porta do consulado, até com uma bota, com uma muleta, porque tinha sofrido uma lesão. Aí ele voltou da lesão, ele era o principal atacante do Sub-20, ele voltou da lesão, ele acabou perdendo espaço para um outro Kelvin, que é o Kevin Samuel, que hoje caiu nas graças do Zubeldia. O Zubeldia, quando ele não tem um Castilho, quando ele não tem um Castilho ou quando o Cano estava machucado, ele precisa de um centroavante. É justamente o Kevin Samuel que ele colocava lá. Se eu não me engano, um desses últimos 2 jogos do Fluminense, antes das férias, o Kevin Samuel foi até relacionado. Quando ele relaciona o Riquelme, o Wesley Natan, ele também relaciona o centroavante Kevin Samuel. O Kevin passou à frente dele. Então ele ficou na reserva, está numa situação não muito confortável. Mas era um bom centroavante. Agora o Fluminense está tentando se desfazer dele, nesse momento. Está tentando emprestá-lo, negociá-lo com outro clube, ou em definitivo, ou empréstimo, para ele ter minutagem, ganhar experiência, porque ele chegou no momento que ele não consegue mais ser titular na equipe do Sub-20, porque o Kevin Samuel, quando não está com os profissionais, joga de titular no Sub-20, e é isso, não consegue mais ter espaço na equipe Sub-20, nem vai ter no profissional, porque no profissional tem o Kevin Samuel que passou à frente dele, tem o Cano, que não quer largar o osso, quer continuar até o contrato terminar, tem o Hulk, que chegou agora, tem o Castilho, que custou caro, que tem que jogar, e tem o JK. Olha quantos centroavante: Cano, Castilho, JK, Kevin Samuel, centroavante para Hulk. Não vai jogar, não vai ter chance. Então o Fluminense está vendo esse jogador que está numa situação que o Fluminense quer fazer dinheiro com ele ou dar experiência. Então vamos lá, vamos para a notícia do Wilson Forte da Central Fluminense. O atacante Kelvin, o tanque, do Sub-20 do Fluminense, tem conversas em andamento para deixar o clube. O jogador é o terceiro maior artilheiro do Fluminense na Copinha. A diretoria tricolor tem se movimentado nos bastidores para negociar alguns jovens de Xerém. Não é só ele que vai sair, não. Outros sairão. Os coroa continuarem lá no profissional. Alguns jogadores do Sub-20 mantêm conversas para deixar o clube no meio do ano. Outros garotos da base. E o centroavante Kelvin, o tanque, está entre os nomes. É interessante, o Luiz Fernando foi emprestado. Tem um monte de garoto da Sub-20 que subiu até para os profissionais, que já foram emprestados, como o Luiz Fernando, que é o volante, o Davi Melo, que é o filho do Felipe Melo, renovou o contrato agora, também será emprestado, e por aí vai. Outros sairão, não é só na equipe principal não. Então mantém conversa para deixar o clube, e o centroavante Kelvin está entre os nomes. O atacante de 20 anos vinha recebendo sondagens ao longo da temporada, e as conversas avançaram nas últimas semanas. Na última quarta-feira, o Fluminense derrotou o Grêmio por 3-0. Ele nem relacionado foi para esse jogo. Ficou de fora. Porque já estão no processo de negociação.
Só não pode emprestar o garoto com opção de compra de US$ 1 milhão ou 1 milhão de euros. E emprestar o garoto para clubes pequenos de Portugal. Porra, cada time em Portugal que eu nem sabia que existia, o Fluminense empresta jogador da base. Sei o que acontece lá com aquele time pequeno lá de Portugal, sempre tem um moleque da base indo para lá. O atacante disputou 3 edições da Copinha, Copa São Paulo de Futebol Júnior, marcou 7 gols, tornando-se o terceiro maior artilheiro do Fluminense na história da competição. Em 2025, o clube acertou a renovação do seu contrato até dezembro de 27. Então, em 2025, ano passado, ele renovou até 2027. Então é isso. Então, boa sorte para ele. Infelizmente, ele perdeu espaço aí, teve aquela contusão, naquela época ali do Super Mundial de Clubes, em que ele tinha até a preferência do Renato para ser o centroavante, quando alguém do profissional tivesse machucado, ele era relacionado para os jogos. Aí o Kevin Samuel se aproveitou. Base é assim, você cochila, irmão, vem o outro moleque e ocupa a sua posição. Ali é todo mundo se degladiando por uma chance no mundo da fama, no futebol profissional. Se você cochilar, vem outro e passa à sua frente. Então é isso, é um bom centroavante, gosto dele, é um cara de 9, é forte, mas o Kevin Samuel também é um bom atacante. Não vai ter espaço, é muito atacante agora na equipe profissional, tem Hulk, JK, Castilho. Boa sorte aí pro Kelvin o Tanque. Kevin, né? O nome de garoto da base. Eu tô com saudade quando a molecada tinha jogador chegava no profissional com apelido, né? Mano, o Fluminense tinha um centroavante chamado Barata. É mole? Barata, tinha, legal. Mário Tilico, maneiro, né? Mário Tilico. Mas o futebol é assim mesmo. Agora é João Paulo, João Marcos. Parece ator de novela. Parece nome de galã, de novela mexicana. Luiz Inácio não, deixa pra lá. Morre por aqui. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha, tamo junto, tô metendo o pé. Flui!